Estamos em setembro, mês do Setembro Amarelo, em que refletimos sobre saúde mental e prevenção do suicídio. Em Alagoas, a situação é bastante grave. Entre 2018 e 2023, a taxa de suicídio entre jovens de 10 a 19 anos cresceu 65%. Só no primeiro semestre deste ano, o SAMU registrou 241 atendimentos relacionados à tentativa de suicídio, um aumento aí de 20% em relação ao ano passado. E para refletir sobre esses números e sobre a dor silenciosa, por trás das estatísticas, conversamos agora com a psicóloga Lavínia Lins. Lavínia, seja muito bem-vinda. Por que tantos jovens em Alagoas estão em risco? Olá, Dani, é um prazer mais uma vez estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite. Então, a adolescência, mais precisamente, é uma fase muito desafiadora. Você sai ali da infância, em que você tem uma relação direta com o pai, com a mãe ou com aquelas pessoas da sua referência, em que você repete comportamentos, para transitar para uma fase em que você busca uma identidade outra, Então, já é desafiadora por si só. Sobretudo numa era em que a gente vive a tecnologia nos aproximando e, ao mesmo tempo, na prática, nos distanciando. Então, é difícil você encontrar respaldo e desenvolvimento de recursos adequados para poder lidar com todos esses desafios que são, além de no corpo, mas também, sobretudo, emocionais. Então, esses jovens estão em sofrimento e, considerando que não há recursos disponíveis adequadamente, esse sofrimento muitas vezes reverbera nesses números que você traz para a gente. E qual é o perfil dessas pessoas, Homens, mulheres, faixa de idade e o principal método? A gente tem não só uma realidade enquanto Alagoas, mas também Brasil, de um número significativo, sobretudo, de pessoas que tiram a sua própria vida, muito maior nos homens, talvez pelo próprio método, que geralmente são métodos mais letais, e por isso há a consumação do suicídio, e aí variando aí entre 3, 4 homens para uma mulher. As mulheres talvez tentem com a maior frequência, mas a consumação do suicídio geralmente vem a partir dos homens. O que a gente percebe é que, como você trouxe, cada vez mais jovens, numa idade mais tenra, cometem o suicídio. E muitas vezes essas mulheres, e a gente percebe inclusive no interior de Alagoas, aumentando o número de mulheres que cometem ou pelo menos tentam suicídio, em razão de pouco acesso a mecanismos de atendimento para a saúde mental, a casos de violência doméstica. Então, a gente tem aí entre 20 e 29 anos, um pico maior, tanto entre homens quanto mulheres descendo um pouquinho mais, iniciando ali aos 14 anos, com um número também muito alarmante. E geralmente os métodos, o enforcamento, sobretudo entre os homens, mas também entre as mulheres, é uma dos métodos mais utilizados, para tirar a própria vida. E muitas vezes também o uso de medicamentos, álcool, outras drogas, e às vezes, no caso dos homens, sobretudo, que utilizam os métodos mais letais, o uso da arma de fogo. Então, por isso que talvez a gente tenha aí um número muito maior, que chame muito mais atenção desses homens que tiram a própria vida. Ô Lavínia, e você tem visto essa realidade na sua prática, no seu consultório? O sofrimento psíquico, ele aparece na clínica, na psicologia, na psicanálise, e a gente escuta esse sofrimento. O que é curioso, Dani, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que nem todo sofrimento, que por vezes acaba implicando no fim da vida de uma pessoa, vira dado. Há o sofrimento, sobretudo hoje, em que a gente tem uma vida tão corrida, em que as pessoas perguntam como a gente está, mas enquanto a gente está respondendo, elas já estão distraídas com outra coisa. Essas pessoas vão silenciando cada vez mais o que sentem, se escondendo, se isolando, e esse sofrimento, por vezes, acaba causando uma desesperança que pode levar ao fim da vida de alguém. E na clínica, a gente escuta todo o tempo pessoas que se sentem realmente sem estímulo,
se sentem ansiosas, se sentem deprimidas, e que muitas vezes, como um recurso para poder acabar com aquela dor, com aquele atravessamento que se torna insuportável, vem o fim da própria vida. O que é que você chama de suicídios silenciosos? A ciência, né, suicidologia, que trabalha sobre a ideia desse tipo de fenômeno, se é que a gente pode chamar assim, ela nos fala de o suicídio silencioso como um suicídio passivo, né? E que muitas vezes não vira um dado. E talvez seja por isso que a gente se sinta ainda mais preocupado, e por isso que existem campanhas como o Setembro Amarelo, que convocam as pessoas para poder falar sobre esse tipo de acontecimento, né? Para destacar a necessidade de olhar para a saúde mental com um tanto mais de cuidado, para quem sabe a gente consiga, com o passar do tempo, diminuir esses números e garantir que as pessoas tenham uma condição melhor de lidar com aquilo que é a vida e com o sofrimento que naturalmente a partir dela surge. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que morreu por um ataque cardíaco, né? Uma pessoa que morreu em razão das complicações da diabetes, mas que na verdade quando a gente eventualmente tem acesso à linha do tempo, a gente percebe que essa pessoa deixou de se cuidar, muitas vezes porque se sentiu sem esperança. E aí foi se entregando, foi deixando o tratamento de lado, foi deixando o autocuidado, né, para outro dia, e esse outro dia foi sendo acumulado ali até que ela perdeu o desejo de viver e, quem sabe, entendeu que ao morrer ela acabaria com aquela dor. E isso é o que nos preocupa, porque nesses casos a gente não tem números para indicar o quanto que são frequentes. Na clínica a gente escuta o sofrimento, mas para além da clínica, né? Onde estão a escuta e o acolhimento a essas pessoas. Então, né, esses exemplos que você acabou de passar para a gente é como um sofrimento psíquico, né, que pode levar a outras formas de morte, né, como o infarto. É isso. Na verdade, o que a gente considera, né, que os fatores de risco, né, as condições que podem aumentar as chances de que uma pessoa venha a tirar a própria vida, envolvem, por exemplo, ansiedade, depressão, transtornos mentais, né, o isolamento. Então, o fenômeno ele não acontece por si, né, de maneira mágica. Ele vai sendo ali constituído e catalisado por alguns fatores. E muitas vezes, um sofrimento silenciado, não acolhido, né, uma dor que não é processada e não surgem recursos para lidar com ela, ela vai desencadeando condições físicas, orgânicas, que uma vez não tratadas, podem ali ser a causa final da morte, mas que muitas vezes estão atreladas diretamente à desistência da pessoa do próprio autocuidado, né? E a gente vai ter o atestado de que houve uma morte, por exemplo, porque a pessoa infartou, mas na verdade, se a gente observar pelo contexto e pelas pessoas que de alguma forma conviviam com aquela outra, a gente descobre que aquela pessoa deixou de se tratar. Então, é uma forma silenciosa, né, de acabar com a própria vida, de tirar a própria vida. E aí é isso que nos preocupa, que o sofrimento psíquico e os estigmas em torno das questões que falam de saúde mental ainda são tão grandes a um ponto de essas pessoas desistirem da sua vida sem terem recursos mínimos, quem sabe, para poder ter um destino diferente, um final diferente. E por que você acha que essas mortes elas passam desapercebidas? A saúde mental ainda é um tabu, né? A gente fala muito sobre saúde mental e talvez depois da pandemia a gente tenha naturalizado um pouco o termo, mas eu ainda me questiono se a gente ainda quer se haver de fato com a saúde mental. Geralmente, quando a gente sabe de alguém que atravessa um momento de adoecimento psíquico, a gente fala, ai, que besteira, né? Como que pode estar sofrendo por isso? Mas essa pessoa tem tudo, isso é falta de Deus, isso é falta de fé, isso é falta do que fazer. Então, a gente isola aquela pessoa em sofrimento, né? Então, imagine você não ver validada a sua dor, naturalmente você não vai encontrar quem te auxilie para enfrentá-la, porque nem sempre a gente dá conta das coisas sozinha ou sozinho. Então,
é ainda um desafio falar sobre saúde mental e talvez a gente ainda não tenha, enquanto políticas públicas, o que seja suficiente para aplacar ou dar respaldo para que as pessoas possam se cuidar de fato. Alguns dados, né, o do SAMU principalmente, indica que mulheres tentam mais, mas os homens concretizam mais. Isso é verdade? Isso é uma realidade, considerando que os meios que os homens geralmente buscam para tentar são mais letais, né? Uma arma de fogo, um enforcamento, tendem a ser algo que, ao fim, tende a se consumar. As mulheres tentam com maior frequência, mas muitas vezes com métodos, por exemplo, um corte que é mais superficial, a utilização de algum tipo de medicamento, mas muitas vezes tem um certo receio de que o fim, né, seja aquele. Então, não é, quem sabe, numa quantidade que ali vai desencadear mesmo a consumação. Então, a gente observa, sim, que existe esse paralelo entre gênero, né, e os métodos que são, em tese, mais eficazes ou não. Ô, Lavínia, e o que nos diz sobre esse aumento, né, de 20% aí nos atendimentos, de acordo aí com as crises, né, psíquicas? Então, me parece que o aumento é um chamamento para a pauta. A gente precisa falar, ainda que já fale bastante, ainda talvez não seja o suficiente. E, ao mesmo tempo, eu vejo como um sopro assim de esperança no que diz respeito à ideia. Se as pessoas têm entrado em crise e buscado esses aparelhos, elas têm buscado ajuda. Então, se elas têm buscado ajuda, de alguma forma, há a possibilidade de a gente reverter esses números, né? Então, pessoas precisam de ajuda. A gente precisa ter espaços, lugares, mecanismos e aparelhos para atender a essa demanda. Então, nos chama a atenção, porque os números são graves e eles aumentam, e, ao mesmo tempo, me parece que as pessoas querem essa ajuda. Então, se esses números aumentam, é um sinal de que, bom, temos trabalho a fazer. Você vê fatores como desigualdade, estigma, falta de escuta, né, impactando esse cenário? Com certeza. A gente consegue perceber, a partir dos estudos que envolvem, né, a temática do suicídio, como uma questão de saúde pública, estadual, nacional, mundial, em que há falta de recursos, por vezes, para dar condição dessas pessoas de se sentirem minimamente bem com a sua dignidade, ali como diz a nossa Constituição, realmente contemplada. Então, considerando uma realidade em que falta acesso a uma saúde pública, e aí saúde no sentido mais amplo, segurança, educação, a desesperança, ela atravessa, né, essa realidade. Então, se a gente tem iniciativas das mais diversas, numa tentativa de dar condição ao ser humano de viver melhor, a gente também diminui proporcionalmente o número de pessoas que se sentem em desesperança e, eventualmente, que vêm a tirar a própria vida. Então, é uma questão global, múltipla, diversa, e que carece também de recursos e de iniciativas diversas para combater esses números. Agora, vindo um pouco, né, para a nossa realidade aqui no estado de Alagoas, quais são as ações que têm tido maior impacto? Perfeito. Acho que uma das primeiras formas de lidar com o estigma do suicídio é falar sobre ele, né? A campanha do Setembro Amarelo, ela surge como uma iniciativa de conscientização e combate ao suicídio. Lá em 1994, um norte-americano de 17 anos tira a própria vida. Ele era conhecido por ter um Mustang amarelo, porque ele tinha feito uma recuperação desse carro. E aí, na despedida, colegas começaram a distribuir fitas amarelas, né, como um símbolo de esperança, né, de vida, de alegria, de vale a pena viver. Então, toda essa iniciativa chega aqui ao Brasil há 10 anos, né, e o Conselho de Medicina, junto com as iniciativas da psiquiatria, se unem para poder estabelecer setembro como o mês de prevenção do suicídio. Então, falar sobre isso em
todos os mecanismos disponíveis, é a primeira das iniciativas mais importantes. Porque a gente vai tirando essa ideia de que não podemos falar sobre porque a gente estimula. Ao contrário, é porque a gente silencia que ele acontece. Né? E enquanto Estado, a gente percebe, Estado e Brasil, algumas iniciativas como, por exemplo, recursos no HGE, existe um tipo de atendimento para as pessoas, como psicoterapia, de escuta, de acolhimento, para que essas pessoas possam ser acompanhadas e, de alguma forma, tratadas. A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que a partir do 188 tem pessoas 24 horas disponíveis para escutar, né? As pessoas que buscam ajuda e que querem, de certo modo. A gente tem mecanismos como o CAPS, né, que também ofertam esse tipo de atendimento psicológico, psiquiátrico, quando há questões, né, que são encaminhadas para esse acompanhamento mais cuidadoso. Né? E a gente precisa, como já há também, mas fortalecer iniciativas como, por exemplo, ações dentro de escolas, né, dentro de ambientes, já que esses números aparecem tão gritantes entre crianças e adolescentes. Falar com os nossos jovens, com as nossas crianças, claro, de uma forma adaptada, alcançável por essas pessoas, de que saúde mental importa e que você não está só, e que se você vier em busca de auxílio, você vai encontrar acolhimento e ver sua dor respeitada. Bom, para quem não sabe, né, a Lavínia acabou de mencionar aqui alguns canais, se assim eu posso falar, né, que funcionam aqui no estado, né, que é o CAIS, né, no HGE, os CAPS, o SAMU e o CVV, né, Lavínia? Como é que funcionam assim na prática para as pessoas que não sabem? A gente pode buscar esses recursos diretamente, né? O CVV, pelo chat ou até mesmo pelo 188, você descarga o seu telefone e você consegue esse atendimento. O número clássico do SAMU, nesses casos, geralmente ele funciona como um atendimento diante de uma situação, né, efetiva, de tentativa ou coisas desse tipo. Então, mas eu acredito muito, Dani, na força da prevenção. Então, campanhas que a gente não precisa necessariamente esperar que o governo faça, que as autoridades públicas, né, tomem, que pese seja um compromisso, mas dentro da nossa própria comunidade, entre os amigos, né, entre as pessoas próximas, entre os familiares, um olhar cuidadoso, porque as pessoas que vêm a tirar a própria vida, de alguma forma elas demonstram que a maneira como elas se relacionam com a vida ali naquela temporada, antes de efetivamente, quem sabe, virem a tirar a própria vida, elas sinalizam que não estão bem. Né? Então a gente não pode ignorar, a gente precisa sentar para conversar. Oferecer uma escuta, ainda que não sejamos profissionais, quando não é o caso, uma escuta que realmente se interessa pela dor do outro. E ainda que eu não saiba como manejar diretamente, porque eu não teria de saber se não sou profissional, mas dizer assim, segura minha mão, eu vou ali com você. Eu vou ali te ajudar. Junto com você, eu posso te acompanhar. Você não está sozinho, você não está sozinha. Então, eu acho que a união de forças humanas é, com certeza, uma via muito importante para a gente combater esse tipo de situação. E o que você diria para quem está em crise agora? Quem está assistindo a gente e está em crise, o que é que você diria para essa pessoa? Eu diria que a sua dor importa, que tudo que você está passando é válido, que você pode buscar ajuda, porque buscar ajuda não é sinônimo de fraqueza, ao contrário. Que existem pessoas e recursos disponíveis para te escutar e te auxiliar nesse processo, que existem outras formas de lidar com a sua dor e que eu espero que você, nesse processo, se reconheça, se abrace e consiga encontrar outras formas de lidar com o que é seu. Bom, Lavínia, muito obrigada. Obrigada, por Dani. Esse esclarecimento, né? O sofrimento invisível, ele pode levar à perda de vidas, né? Precisamos falar, ouvir e agir. Não só hoje, né? Não só nesse mês de setembro, mas sempre. Se você precisa, ligue para o Centro de Valorização da Vida, é 188, ele é 24 horas e é gratuito. Como a Lavínia falou, você não está sozinho.